Olá amigos, meu nome é Francisco Buarque e eu estou aqui numa missão pessoal de discutir assuntos espiritualistas a respeito do racionalismo cristão. O racionalismo cristão é uma doutrina espiritualista que busca unir os ensinamentos do Cristo juntamente com o raciocínio, o pensamento, a ação irradiativa. Então, o racionalismo cristão, ao mesmo tempo que busca trazer os ensinamentos da ciência moderna, da ciência contemporânea, unindo-a com os ensinamentos do Cristo, o Cristo vivo. O Cristo que deixou o mais profundo legado à humanidade. O legado de conhecimento espiritual de uma profundidade imensa. Que nós ainda estamos aos poucos desvendando o que Cristo quis dizer em suas poucas palavras. Mas palavras certeiras, palavras profundas, palavras não só espirituais, mas palavras psicológicas, palavras de entendimento, de esclarecimento, de luz. Então hoje o nosso tema, para iniciarmos essa nossa aventura pela discussão e pelo conhecimento, é a irradiação. A irradiação é, para uns, uma oração, para outros é um mantra, mas para nós ela é uma conexão. Uma conexão que envolve, uma conexão que atrai, uma conexão que esclarece todos aqueles que estejam dispostos a serem esclarecidos. Então, a irradiação, ao pé da letra, ela pode ser ir mais ação. Ação é uma atitude proativa do indivíduo em busca de si mesmo, em busca de se esclarecer, em busca de tornar-se alguém melhor. E ir é percorrer um caminho, percorrer uma trilha, percorrer uma meta, um propósito, um sentido, uma missão de vida. Então a irradiação é um caminho proativo de busca, um caminho proativo de esclarecimento, de iluminação. Essa irradiação, meus amigos, ela tem duas partes. A primeira, e a parte mais complexa, ela é assim que se faz. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, o raciocínio e o crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior luz. Certo de que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos. A segunda parte dessa irradiação é grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar. Essas irradiações são duas, mas ao mesmo tempo elas fundem-se sincronicamente em uma única irradiação. Porque elas têm um efeito sincrônico, elas têm um efeito de união com as forças
superiores, com o grande foco de luz. A primeira interpretação, a primeira busca de entendimento é sobre o grande foco. O que é o grande foco? O grande foco é a grande luz. Deus, Alá, Krishna, Javé e qualquer nome que se possa dar a essa grande energia que tudo liga. Essa grande energia que tudo envolve, que tudo cria, que tudo transforma. Então, o grande foco é esse mesmo Deus que a maioria das pessoas conhece, que as mesmas pessoas cultuam. Só que é um grande foco ativo, é um grande foco que está em conexão conosco. É um grande foco como Jesus queria que fosse, é o Pai. É um grande foco que está ao lado. Para a doutrina, nós somos partes desse grande foco. Nós somos partículas da grande luz. E as partículas da grande luz, elas não se separam jamais do grande foco, porque elas estão sincronicamente ligadas com ele. E não há separação. O astral superior é justamente os espíritos ascensionados, os espíritos de luz. Os santos, na visão dos católicos, são os semideuses na visão dos hindus, são os profetas na visão dos hebreus. Então, na verdade, o astral superior está preenchido por essa espiritualidade que atingiu a iluminação, que atingiu a evolução necessária ao espírito no plano material. Então, este grande foco, ele tem nas irradiações 3 aspectos extremamente importantes. Primeiro é força criadora. Força criadora porque tudo cria no universo. Tudo, a partir dele, tem existência. Ele também é vida no universo. Significa que ele mantém a vida funcionando no universo. Significa que o grande foco, ele estabelece as relações que faz com que tudo funcione. É a força impulsionadora do universo. E ao mesmo tempo, esse mesmo grande foco é a força transformadora do universo. É ele quem faz a luz surgir. É o grande foco que nos ensina. É o grande foco que transforma tudo. Todas as transformações do universo, elas existem a partir do grande foco. Então, o universo, ele é criação, mas ele é destruição. E a destruição em si não é acabar. A destruição em si é transformar. Veja, quando nós morremos, dizemos, o corpo foi destruído. Mas o corpo não foi destruído. O corpo foi transformado em outra coisa. E o espírito transmigrou para outra coisa também. Para outro plano espiritual, para outro corpo, para outra dimensão. Então, também houve uma transformação. Então, a destruição, por um lado, alguns consideram como o fim. Mas, na verdade, a destruição é só o começo de uma nova e bela realidade. Então, o grande foco é o cerne da doutrina. Como Jesus recomendou, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, o grande foco é o cerne da doutrina. Nós estamos em busca do grande foco. O racionalismo cristão quer o grande foco, quer que todos se conectem com o grande foco, com a grande luz. Então, isso é o amor que Jesus recomendou que todos tivessem. O ser humano, ele encarna nesse mundo físico justamente em busca de esclarecimento, de evolução. Esse esclarecimento, alguns podem entender como iluminação,
outros podem entender como transcendência, mas é o espírito que está numa nova realidade, uma realidade material. Veja, algo espiritual numa realidade material, buscando transcender a si mesmo, buscando transcender o seu propósito. Só que o indivíduo no seu corpo muitas vezes identifica-se com esse corpo. Eu sou esse corpo. Eu sou essa pessoa que está aqui, mas eu não sou esse corpo. Em absoluto eu sou esse corpo. Esse corpo é só uma projeção da minha consciência. É uma imagem virtual daquilo que eu imaginei como propósito de vida. Mas esse corpo, ao mesmo tempo, ele tem suas realidades, ele tem suas necessidades. Ele precisa de autoproteção, ele precisa de nutrição, ele precisa de descanso. Esse corpo, então, ao mesmo tempo em que ele é veículo a partícula da inteligência universal, o Espírito Divino, ele também é um indivíduo. Esse corpo é um indivíduo e tem as suas necessidades próprias. Então, as irradiações também reconhecem isso, mas entendem que nós nessa encarnação, nós precisamos transcender, precisamos ascender a uma nova realidade. Então essas irradiações, elas justamente buscam isso. Então, as irradiações, elas reconhecem que nós estamos aqui de forma limitada, mas de forma ao mesmo tempo de busca. Estamos aqui nesta encarnação para isso, mas ao mesmo tempo nós temos um propósito de vida. Todos nós temos um propósito. E o propósito é esclarecer-se. O propósito é voltar à grande luz. Nós somos uma partícula que individualmente tem sua trajetória, que individualmente buscou conhecer-se a si mesmo e conhecer todo o universo, mas ao mesmo tempo essa partícula intenciona em algum momento voltar à unidade, voltar sincronicamente. Mas a irradiação, ela traz um sentido de entendimento das leis espirituais, e algumas leis espirituais importantes. A irradiação ela traz o entendimento de 7 leis espirituais. Essa exposição das leis, ela pode ser entendida implicitamente ou explicitamente. Implicitamente porque muitas vezes ela não está dito concretamente, mas se você olhar o entendimento da citação, o entendimento da frase, você vai ver que ali tem esse entendimento. E está explicitamente. Então existem leis que estão explícitas dentro dessas radiações. Então, quais seriam essas leis? A primeira lei é a lei do livre-arbítrio. Essa é uma lei extremamente importante. Porque a lei do livre-arbítrio foi o que nos fez estar aqui. Nós estamos aqui por vontade. Porque nós queremos estar aqui. Nós queremos enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando. Isso não é uma pena. Essa vida, ela não é um tribunal. Não é um lugar de sofrimento. Não. Nós estamos aqui por nossa liberdade, livre-arbítrio. E onde é que isso está dentro das radiações? Quando diz, certo do que nos cabe fazer, e pôr em ação nosso livre-arbítrio para ele. Então, pôr em ação o livre-arbítrio para ele, pôr em movimento o livre-arbítrio para ele, pôr em locomoção, em ir, em ação o nosso livre-arbítrio para o bem. Porque entende-se que o bem é a meta última do ser. A segunda lei que está clara, não está implícita, explícita, é a lei do trabalho e evolução. Quando diz, sabemos que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado na luta contra os maus hábitos e as imperfeições,
que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Então, o espírito se esclarece a si mesmo e ao esclarecer-se, ao chegar ao entendimento, ele evolui. Mas é preciso o trabalho, é preciso a busca. Muitos confundem o trabalho com a atividade laboral. Ser um agrônomo, ser um engenheiro, ser um médico, aí também é trabalho. Trabalho material é importante. Mas não é só esse trabalho. O que nós estamos falando, nesse sentido, é o trabalho de busca. É o trabalho de aperfeiçoamento. A terceira lei é a lei da encarnação. Onde é que há essa luta contra os maus hábitos e as imperfeições? Na encarnação. Por que o espírito resolve encarnar? Para enfrentar as suas deficiências. É aqui nesse caminho, é aqui nessa luta que nós vivemos dia a dia, nesta encarnação, que nós ascendemos. Então a lei da encarnação está aí. Também é explícito a lei da ação e reação. Irradiamos pensamento, o ato de irradiar pensamentos aos espíritos superiores, né? aos espíritos que já atingiram a iluminação, para que eles nos envolvam na sua luz e fluido. Então agimos no sentido de irradiar esses espíritos e eles retribuem, nos iluminando, nos envolvendo nessa luz e fluidos. Também é a atração. Por quê? Porque a atração é um ato de atrair. Então, quando nós recebemos esses fluidos e nos fortificamos para o cumprimento dos nossos deveres, é porque nós atraímos esses fluidos, nós atraímos essa luz, nós atraímos esse entendimento. E por fim, a sétima lei, explicitamente está aqui colocado, é a lei da sincronicidade. Quando ele invoca ao astral superior, grande foco fosse criado. É o reconhecimento que fazemos parte dessa grande luz, que fazemos parte deste grande foco. Na verdade, esse grande foco está dentro de nós, mas ele se apresenta dentro das nossas necessidades reais. Dentro das nossas necessidades reais. É por isso que Cristo dizia: não precisa pedir. O grande foco, a grande luz, o Pai, Ele sabe aquilo que nós precisamos. E na hora certa, Ele nos dá. Na hora certa, Ele nos alimenta com aquilo que nós precisamos. Então, isso é pura sincronicidade. É estar ligado a essa energia, a esta unidade, ao grande foco, às forças superiores. Outro aspecto que deve ser analisado é que tanto na irradiação A como na B existe um pronome que é exaltado, que é o pronome nós. O pronome nós é um pronome inclusivo. Eu, mas todos. Nós todos estamos envolvidos. Então, nós buscamos, nós irradiamos, estamos. Então, e por que é importante analisar o nós? Porque o nós, ele é a soma do eu, do tu e do ele. Eu mais tu mais ele é nós. Eu, obviamente, minha individualidade. Tu é aquele que caminha junto comigo. É tu, está aqui próximo de mim. Ele é o terceiro, que muitas vezes derivou do eu mais tu. E o nós é a junção de eu, tu e ele. Então nós todos estamos envolvidos nessa busca, estamos envolvidos nesta irradiação. A segunda parte é o reconhecimento claro e explícito que nós não temos o poder de nos iluminar. Essa iluminação, ela é dada a nós pela nossa busca, pelo nosso entendimento, pela nossa atração.
mas a luz se faz em nosso espírito. E quem é que faz a luz em nosso espírito? O grande foco. Os espíritos superiores, que são também enviados do grande foco. Então nós vemos que as irradiações, elas têm um sentido de ligação com as forças do bem, com a ligação de Deus, ligação em Deus. E essa ligação em Deus vai nos trazer a luz. E essa luz, ela se faz em nosso espírito, na nossa partícula do grande foco, quando nós estamos prontos para que ela se faça. Quando nós usamos perfeitamente os princípios e leis universais. Então, obviamente que existem outras interpretações para essas irradiações. É farto material na internet, né, sobre as irradiações, mas nós queríamos contribuir para a reflexão de todos, de mais este sentido, de mais este entendimento sobre esse fundamento importante sobre as irradiações. E essa irradiação, obviamente, como ela é essa conexão com o grande foco, ela é o nosso banho de luz, o nosso banho psíquico. Então a doutrina recomenda que se faça as irradiações 2 vezes ao dia, uma vez pela manhã e uma vez à noite, no mínimo 7 minutos, no mínimo. Pode ser feito 10? Pode ser feito 15? Pode. O mínimo 7 minutos, que é o tempo em que nós de fato entramos nessa conexão com as forças espirituais, e que essas forças espirituais, elas trazem fluidos e trazem luz para o nosso entendimento. Qual o horário dessas irradiações? Recomenda-se que pela manhã se faça às 7 da manhã e à noite se faça às 20 horas, às 8 horas da noite. Por quê esse horário? Porque esse horário, um grande número de pessoas está irradiando também, está pensando também nessa forma. Então nós aí é muito mais forte. Não eu, mas o nós. Usar o sentido, empregar o sentido do nós. Conjunto. Então, em conjunto nós somos mais fortes. É por isso que se recomenda que se faça nesses horários. Então, nós não esquecemos de tomar nosso banho diário. Muitas vezes até mais de um banho, 2, 3. E às vezes até mais do que 3 banhos diários. Mas muitas vezes nós esquecemos de tomar o nosso banho fluido. Então, que nós tomemos agora nosso banho fluido, fazendo nossas irradiações, entendendo o que essas irradiações significam, o que essas irradiações trazem para nós. É isso, amigos. Era o que nós queríamos trazer para vocês. Espero que tenha sido útil para o entendimento. Sabemos que não estamos esgotando esse assunto absolutamente, mas é a nossa contribuição pequena para que as pessoas possam se melhorar, as pessoas possam trabalhar o seu esclarecimento, trabalhar a sua luz. Muito obrigado e até o próximo.